Olá pessoal, boa tarde, me chamo Denise, sou enfermeira, sou professora de enfermagem com docência, né? Sou especializada em ensino técnico, sou graduada em gerontologia, acho que a maioria já me conhece, a gente já fez alguns vídeos, né, juntos, e dessa vez nós vamos falar da administração de medicação intramuscular. Nossa, administração de medicação intramuscular, a gente faz tanto, né? Sim, né? Mas infelizmente a gente vem vendo relatos de cada vez mais medicações que estão sendo administradas de maneira errada, né? Isso vem crescendo aí em todo o nosso país. Então a gente vai dar uma retomada de como fazer uma intramuscular, né? Para que a gente não ocasione nenhum dano para o nosso paciente. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Né? Toda técnica feita de maneira correta, a gente diminui totalmente o dano para o nosso paciente. E é isso que a gente quer. Né? Então por isso que a gente vai abordar hoje um pouquinho a administração de medicação intramuscular, né? Então quando a gente fala lá de administração de medicação intramuscular, a gente fala de administrar uma medicação, logicamente, que no músculo, né? E para isso eu preciso seguir algumas regras. E dentre essas regras, hoje a gente segue os 13 certos. Quando a gente segue os 13 certos, a gente diminui minimamente, né? Vai assim quase que para zero o risco de uma medicação errada, de uma administração de medicação errada. Nossa, hoje já é 13, hoje já são 13, gente, né? A gente começou lá com 5, quem é da minha época, e um pouquinho mais antigo na enfermagem, a gente começou com 5 certos. E daí dos 5 certos, a gente foi para os 7 certos, para o 9 certos, para os 11 certos, e hoje a gente já está com os 13 certos. Então, eu conseguindo seguir os 13 certos, eu diminuo grandemente, né, o meu erro de administração de medicação. Então, a gente começa lá com a prescrição correta, né? Eu preciso seguir prescrição médica. Eu não posso fazer do meu jeito. Ah, mas eu acho melhor assim. Não, eu preciso seguir a prescrição correta. Se eu não concordo com aquilo que está prescrito, eu preciso levar até a minha chefia, né? Ou então levar até o médico que eu trabalho, para daí a gente ver que não tá, o que está acontecendo. Mas eu mudar a prescrição por minha conta, eu não posso. O paciente certo, né? A gente tem que tomar cuidado, principalmente com os pacientes aí que têm os nomes muito parecidos, né? João da Silva, José Santos. A gente tem vários pacientes que a gente chama de homônimos, né? Que tem esses nomes bem parecidos, bem comuns, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para a gente conseguir fazer a medicação no nosso paciente. O medicamento certo, eu tenho que me atentar a qual medicamento eu estou administrando no paciente, se é o mesmo medicamento que está prescrito, né? Exemplo que eu gosto sempre de dar é do Profenid. O Profenid ele pode ser tanto IM quanto EV, só que eu tenho o frasco certo para o IM e eu tenho o frasco certo para o EV, né? E eu não posso fazer essa troca, então eu preciso me atentar quanto a isso. A validade do medicamento, né? Está dentro da validade certa. Não é obrigação lá de quem trabalha no dispensário ver a data de validade? É obrigação de quem trabalha no dispensário ver a data de validade. Só que se isso chega até mim e eu confiro de novo a data de validade, uma barreira que a gente cria para um erro ali é muito grande, né? Do mesmo jeito que nós estamos propensos a errar, todos estão propensos a errar. Então, se eu também checo a data de validade junto com o pessoal do dispensário, isso minimiza o nosso erro, né? A forma e a apresentação certa. Então, se é ampola, se é frasco, né? Tudo eu tenho que estar vendo a apresentação correta da medicação. A dose certa. Um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos não faz diferença. Um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos faz sim toda a diferença. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, para a gente fazer a dose da medicação do paciente. A compatibilidade certa. A gente sabe que muitas medicações não são compatíveis.
né? A gente tem bastante mania de misturar dipirona com qualquer outra medicação, ainda mais para fazer uma intramuscular. Só que lá na bula da dipirona, vem falando que a dipirona não é compatível com outra medicação, mas já virou assim, todo mundo mistura, né? Já virou uma mania misturar, o que não é correto. Então eu preciso saber se essa medicação tem compatibilidade ao ser misturada com outra ou não, né? Eu não posso simplesmente ir misturando. Acho que todo mundo que já trabalha na área já ouviu falar que a medicação precipita, né? E eu tenho que tomar cuidado, eu não posso fazer uma medicação precipitada, ou seja, meio, entre aspas, vamos falar assim, uma medicação estragada, porque ela misturou com outra no paciente, né? Então, eu tenho que ver a compatibilidade dessa medicação. Eu tenho que orientar o paciente corretamente, tá? Eu vou orientar o paciente, vou pedir para ele, né? Se eu for fazer lá no dorso glúteo, vou pedir para ele soltar o peso do lado que não vai ser feito. Eu vou orientar esse paciente que a injeção dói, né? A gente da enfermagem tem mania de falar assim, é só uma picadinha, mas a gente sabe que não é só uma picadinha, que dói muito mais do que uma picadinha. E a orientação para o paciente depois, né? O que a medicação pode causar. Então, tudo a gente precisa estar sabendo e orientar bem o paciente quanto a isso. A via de administração certa, né? Então, se é intramuscular, que a gente está falando aqui, a gente vai fazer a medicação sempre intramuscular. No horário certo, né? A medicação, a gente precisa tomar cuidado com o horário de medicação, para que a gente não atrase nem a gente adiante muito uma medicação. Eu preciso seguir uma rotina para que a minha medicação de 8 em 8 horas seja feita, para que a minha medicação de 6 em 6 horas, de 12 em 12, não importa de quanto em quanto tempo, né? Eu preciso seguir o horário. Eu tenho que fazer a medicação no horário certo. O tempo de administração certo, né? Todo mundo fala lá que na triagem 90% é alérgico à dipirona. O paciente, na realidade, ele é alérgico à dipirona? Em muitos dos casos, não. Em muitos dos casos, esse paciente ele tem o efeito colateral da dipirona, que é a hipotensão, né? Só que o que acontece? Por que causa hipotensão na grande maioria? Pelo tempo de administração errado. Lá na bula, né, da dipirona, eles falam que a cada ml, né, tem que levar cerca de 1 minuto. Então, a gente pega uma seringa de 20 ml e em 10 segundos a gente faz no paciente. Então, o paciente, por que ele teve a hipotensão? Porque o tempo de administração foi errado, né? Não é porque o paciente é alérgico à dipirona, é porque ele teve um tempo de administração errado. Então, a gente também precisa se atentar a isso, tá? A ação certa, né? Então, eu estou usando esse medicamento para quê? É um analgésico, é um antitérmico, é um anti-inflamatório? Para que eu estou usando essa medicação? Eu preciso conhecer o medicamento que eu estou aplicando no paciente. E o registro certo, fazer a anotação de enfermagem certa depois da medicação feita, né? Eu preciso sim fazer esse registro totalmente correto para a gente não ter um problema. Todo mundo sabe que a anotação de enfermagem é um respaldo tanto para a gente quanto para o paciente, né? Então, o registro certo que a gente coloca aqui é a anotação de enfermagem que a gente precisa fazer. A intramuscular é um procedimento bem complexo, né? A gente tem mania de falar assim, é só uma injeçãozinha. Só que não é só uma injeçãozinha, né? Um procedimento feito errado, uma intramuscular feita de maneira errada, eu posso até mesmo fazer com que o paciente perca o movimento da perna dele. Então, eu preciso tomar cuidado, porque todo procedimento que a gente faz dentro da área da saúde é um procedimento complexo, né? Não tem procedimento simples, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, não tem um procedimento simples na área da saúde, né? Tudo que a gente faz, a gente pode causar um dano para o paciente. Então, se a gente faz, né, uma intramuscular errada, eu posso causar um abscesso no local, eu posso causar uma embolia no paciente, eu posso causar uma celulite no local, né? Eu posso até mesmo fazer com que o paciente perca os movimentos da perna, então, ou do membro que foi aplicado. Então, isso eu preciso me atentar bastante.
não só intramuscular, mas qualquer medicação, né? Quando eu for fazer, eu preciso conhecer a medicação, né? Eu preciso saber a farmacologia da medicação. Lembra lá que a gente aprendeu em farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica? Eu preciso conhecer isso, eu preciso conhecer o mecanismo de ação da minha medicação e eu preciso conhecer principalmente os efeitos colaterais da minha medicação. O que meu paciente está tendo é um efeito colateral da minha medicação ou não é um efeito colateral da minha medicação? Então é uma coisa que eu tenho que ficar muito atenta quando eu for fazer uma injeção, né? Uma intramuscular. Então não é simplesmente assim, é uma injeçãozinha, não é, né? A gente pode trazer vários problemas para o paciente se a gente fizer a administração de uma intramuscular errada, né? Quando a gente vai fazer, né, a primeira coisa que eu preciso fazer lá é sempre estar higienizando bem as minhas mãos. A lavagem das mãos é essencial para qualquer procedimento que a gente vai fazer. Então, eu preciso estar sempre higienizando as minhas mãos para fazer qualquer procedimento no paciente, né? A importância da lavagem das mãos é que eu diminua a minha microbiota, né? A minha flora bacteriana, para que eu não passe nada meu para o paciente. Como a gente aprendeu lá no processo de microbiologia, né? A gente tem a nossa flora bacteriana, que para a gente está ok. E quando ela vai para o paciente, ela pode ser prejudicial para o paciente. Então é por isso que eu realizo a lavagem das mãos, para que eu diminua a minha flora bacteriana, para que eu não passe nada para o meu paciente durante o processo que eu estou fazendo, né, da intramuscular no paciente. Quando a gente faz a intramuscular, então como o próprio nome já fala, é no tecido muscular, abaixo do subcutâneo, abaixo lá da nossa camada do hipoderme, né, da gordura do nosso corpo. Então eu vou pegar lá uma camada abaixo de toda a pele, passo a derme, a epiderme, a hipoderme e vou chegar lá nos músculos, né. Ela é uma medicação um pouco menos dolorosa que a subcutânea e ela também tem um efeito um pouco mais rápido do que a subcutânea, né? Porque o músculo é altamente vascularizado, coisa que a nossa hipoderme não é tão vascularizada quanto o nosso músculo. Então algumas medicações eu preciso fazer intramuscular por questão realmente de absorção, né? Quando a gente fala de possíveis músculos para fazer a aplicação da intramuscular, a gente fala do deltoide, que é o músculo ali do braço, né? Que é um músculo que a gente vai falar bastante dele, mas que ele é específico para vacina, acho que todo mundo lembra disso, né? O dorso glúteo, que é a famosa injeção lá no bumbum, que a gente também vai falar um pouquinho dela, né? O glúteo e o vaso lateral da coxa, né? Então a gente vai falar desses 4 aqui. Quando a gente fala ali de dorso glúteo, ali na figura está mostrando a parte que a gente adota de ventroglúteo também, né? Então, o deltoide no braço, o dorso glúteo que fica ali no ventroglúteo, o glúteo que é a injeção no bumbum e o vaso lateral da coxa, que são os 4 possíveis locais para a gente estar fazendo, então, uma intramuscular, né? E aqui a gente tem uma tabela que ele fala da administração de medicação por idade, quanto cada músculo aguenta, né? Então, em prematuros e lactentes, né, a gente vai fazer medicação somente no vaso lateral da coxa. Eu não posso fazer medicação em outro músculo em crianças de até 2 anos, né, que é como o Ministério da Saúde preconiza. Acima de 2 anos, eu já posso começar a fazer no glúteo, né, e no deltoide da criança. Mas até os 2 anos de idade eu só posso fazer medicação no vaso lateral da coxa, não posso fazer em outro músculo, né? E o adulto hoje, né, a gente fala lá que os músculos aguentam até 4 ml. Então, todos eles, o ventroglúteo, o vaso lateral da coxa e o dorso glúteo. Em especial o deltoide, que ele aguenta só 1 ml. Por isso que hoje o deltoide é um músculo exclusivo para vacina, né? Não se faz outras medicações no deltoide a não ser vacina.
Quem também é mais antigo de enfermagem aí, lembra que antes a gente fazia qualquer medicação no deltoide, né? Até mesmo a bezetacil a gente fazia no deltoide. Hoje não, né? Hoje somente a vacina, não posso fazer outra medicação no deltoide do paciente a não ser vacina, né? E as outras medicações, em qualquer outro dos 3 músculos, eu posso estar fazendo sem problema nenhum. Então, lembrando lá que num paciente adulto, eu vou fazer no máximo 4 ml no ventroglúteo, no dorso glúteo, no vaso lateral. E no deltoide, no máximo de 1 ml no deltoide, né? Um adolescente, o vaso lateral, então fica de 1,5 a 2 ml no vaso lateral da coxa. Os outros músculos, o ventroglúteo e o dorso glúteo, de 2 a 2,5. E o deltoide também se mantém em 1 ml. Tá? Então a gente pega lá o adolescente de 14 até 18 anos. Essa faixa etária que a gente vai fazer isso. E as crianças, né, de 6 até 14 anos, no deltoide, meio ml só, que a gente pode fazer no deltoide. No ventroglúteo e no dorso glúteo, de 1 ml meio a 2 ml. E o vaso lateral, 1 ml meio. Tá? O que é importante a gente saber lá? Que criança de até 2 anos de idade, eu não posso fazer em outro músculo, a não ser o vaso lateral da coxa. Tá? Depois disso, daí a gente pode começar a estar fazendo em outros músculos. Bem, o material que a gente precisa, né, para estar fazendo a nossa intramuscular, todo mundo já conhece, e lá no Ministério da Saúde eles preconizam, né, o uso de máscara, o uso de óculos e o uso de luva de procedimento, sim, né, a gente fala lá, muitos locais falam que a gente não pode, não precisa fazer o uso de luva, né, mas a gente precisa sim fazer o uso de luva, é um procedimento invasivo, né, é um procedimento que a gente pode entrar em contato com fluidos corporais sim do paciente, então eu preciso fazer o uso de luva, né, vou precisar da minha bandeja de inox, vou precisar da minha seringa de 3 ou de 5 ml, vai depender lá do volume de medicamento que eu vou estar injetando no paciente, né? A agulha 40 por 12 para estar fazendo a aspiração dessa medicação para colocar para dentro do frasco, a agulha 30 por 7 ou 25 por 7 se for um paciente adulto, e se for um paciente criança, né? Uma criança, a agulha 25 por 5,5. Um algodão com álcool 70% e um curativo ou um algodão seco, né? Vai depender do que o meu local dá para eu estar trabalhando. O que é de grande importância que a gente também não faz, né? A gente não troca a agulha para fazer a medicação e eu preciso sim trocar a agulha. Eu aspiro com uma agulha e na hora de eu administrar, eu faço a administração com outra agulha, tá? Quando eu não faço a troca de agulha, a chance de eu causar um abscesso no local, uma celulite no local e até mesmo uma necrose no local, dependendo da medicação, é muito grande. Então eu preciso fazer a troca de agulha. Eu aspiro com uma agulha e eu administro com outra agulha. Eu nunca posso administrar com a agulha que eu aspirei. Tá? Então por isso que na técnica a gente aprende aspirar com a agulha 40 por 12 e daí administrar ou com a 25 por 7 ou com a 30 por 7, né? Então, a gente precisa começar a ter essa prática de troca de agulha, porque isso já diminui o risco de contaminação do meu paciente, de complicação, né, do meu paciente, das complicações que a gente falou lá no começo. Quando então que eu faço, né, a aplicação IM? Então, quando eu necessito de uma ação um pouco mais rápida, porém não imediata, né? Se eu quero uma ação imediata, eu vou para outro tipo de administração, que é a administração endovenosa. Mas eu preciso de uma ação um pouco mais rápida. Então, eu vou fazer uma medicação intramuscular. Quando eu tenho algumas
medicações que são irritantes para outras vias, até mesmo para endovenosa, né? Tem medicações que são específicas para músculo, por conta de ser irritante para as outras vias. Quando eu preciso de uma ação para uma medicação que é de difícil absorção, então ela vai para o músculo também, que fica mais fácil. E a administração de baixos volumes, né? Eu preciso da medicação, mas eu não posso ter um volume muito grande, então a gente também vai para intramuscular, que fica muito mais fácil. O local de aplicação, né, eu vou escolher conforme a necessidade do meu paciente, conforme vários fatores que a gente vai falando com o decorrer. Meu paciente é acamado? Não, meu paciente não é acamado, meu paciente deambula, meu paciente é muito magro, meu paciente é obeso, né? Então tudo isso eu preciso levar em consideração na hora de escolher na onde eu vou fazer a administração de medicação do meu paciente. Eu preciso tomar cuidado com isso para eu conseguir escolher o local certo para fazer a administração de medicação do meu paciente, tá? E daí, como eu falei, a gente tem 4 músculos de escolhas que a gente pode estar fazendo a medicação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos músculos, dos 4 que nós temos, né, para fazer a medicação, e eu já vou falando para vocês quando que a gente pode estar escolhendo, tá? Então, o primeiro que a gente tem ali, que a gente vai falar, é o vaso lateral da coxa, né? Então, o músculo vaso lateral da coxa, o próprio nome já diz, vaso lateral da coxa, ele fica na coxa, né? E para quem que a gente dá prioridade ali? A gente dá prioridade para as crianças, né? Então, criança de até 2 anos, a gente vai dar prioridade para o vaso lateral da coxa. Por quê? Porque o dorso glúteo, né? E o glúteo dele ainda não está totalmente desenvolvido. Então, a gente fazendo no vaso lateral da coxa, a gente não traz risco nenhum para essa criança. Então, por isso que a gente faz no lado lateral da coxa, né? Para a gente fazer, então, é mais fácil eu dobrar um pouco, flexionar um pouco o joelho desse paciente e lateralizar um pouco a perna, para que esse músculo fique, né, mais evidente para mim, fique mais fácil. Então, eu flexiono e deito um pouco a perna do paciente, porque daí vai ajudar, né, a fazer com que esse músculo fique mais evidente. Na onde que a gente vai fazer? A gente vai fazer no terço médio, né, externo. Então, eu vou dividir a coxa lá do paciente mais ou menos em 3 e no terço médio, na parte externa, ou seja, na parte de fora, a gente vai fazer a injeção desse paciente, né? Vai fazer a intramuscular desse paciente. O volume que a gente pode fazer lá, então, lembrando, né? Para prematuros e neonatos é de 0,5 ml, de 1 ml para lactentes, então para crianças que já estejam amamentando, né? E de 1,5 ml para indivíduos de 3 a 14 anos. Em indivíduos adultos, a gente faz de 3 a 4 ml. Como que eu vou saber que eu vou fazer de 3 a 4 ml? Eu vou olhar a coxa do paciente, né? Eu vou falar, é um paciente muito magrinho, é um paciente que está acamado e está caquético, eu não posso pôr 4 ml no músculo daquele paciente. Ah, não, já é um paciente, ele está acamado, mas ele não tá caquético, ele já está um pouquinho... Então, eu posso pôr 3 ml. Não, é um paciente, está acamado, mas é um paciente obeso, né? Um paciente maior. Então, eu posso pôr 4 ml naquele paciente. Eu olhando o paciente, eu vou ter que aprender a avaliar aquele paciente, tá? Quanto que aquele músculo aguenta. E o estado de nutrição do paciente também fala muito para mim, né? Um paciente caquético, eu não vou colocar 4 ml no músculo dele, eu vou colocar 3 ml. Então, tudo isso a gente precisa aprender, né, com o tempo e avaliando para a gente poder fazer a medicação, tá? Então, quando a gente vai fazer, a agulha indicada ali é a 25/7 para a gente tá fazendo, tá? Então, como eu já expliquei lá para vocês, eu vou pôr no próximo slide que a gente tem um desenho, a gente faz no terço médio, né? Então, eu divido a coxa do paciente em 3 partes
e eu vou fazer no terço médio do lado externo, pro lado de fora, né? Então, pra gente que tá sentado, pra gente que tá mais fácil, é mais quase que em cima da onde tá passando a costura da nossa calça, tá? Então, é nessa parte, mais ou menos, no terço médio. No olho ali, eu divido a coxa em 3 pedaços. E vou passar, e vou pegar o terço médio, sempre pro lado de fora. Porque pro lado de dentro, pro lado interno, a gente tem mais gordura e não tem músculo, né? Então, é pro lado de fora, pro lado externo, que a gente vai fazer. Perto ali da onde passa a costura da calça jeans, tá? Vou falar de todos os músculos, depois a gente fala da técnica em si, tá? Depois a gente tem a região ventroglútea, né? É uma região que não é muito utilizada, mas apesar dela não ser muito utilizada, ela hoje em dia é a mais indicada. Por que que ela é a mais indicada? Porque o Ministério da Saúde, ele levantou lá, ele fez um estudo, né? Que o risco de eu pegar nervo ciático, de eu pegar vasos, de eu pegar no paciente, no ventroglúteo é 0, né? Só que aquilo que eu falei, quem que vai deixar a gente chegar com uma injeção e colocar a injeção lá no quadril? Porque o ventroglúteo é no quadril, do lado aqui que eu vou mostrar no desenho, né? Que a gente fala lá na crista ilíaca. Então, o ventroglúteo, ele passou a ser a via mais segura de administração de medicação que a gente tem, tá? Porque lá no dorso glúteo, lá no bumbum, eu tenho o risco de pegar o nervo ciático do paciente e com isso fazer com que o paciente perca o movimento das pernas, coisa que no ventroglúteo eu não tenho, né? Eu não corro risco nenhum de pegar o nervo ciático do paciente. Só que daí o risco, né? Não é nem risco, né? O paciente não deixar é bem comum, porque quem que vai deixar a gente colocar uma injeção no quadril, né? É bem difícil. E tem pessoas que nunca ouviram falar da região ventroglútea na área da saúde, né? É uma coisa que não é muito divulgada, muitas escolas nem ensinam a ventroglútea, né? Então muitas pessoas nunca ouviram falar da ventroglútea mesmo na área da saúde. Então essa é uma coisa que não é muito popularizada nem mesmo do pessoal da área da saúde, imagina para os pacientes, né? Daí fica mais difícil ainda, né? Então ela é utilizada, né? A agulha 30x7 é a mais utilizada para ela quando a gente vai falar em criança, né? Então, de 3 a 6, acima de 3 anos até 6 anos, a gente pega 1,5 ml ali no ventroglúteo, né? E acima de 14 anos, 2 ml, e em adulto a gente pode fazer até 4 ml, tá? Essa é o que a gente pode fazer. Então, aqui a gente vai ter a marcação que a gente faz. A gente vai achar o osso da crista ilíaca, né? E vai colocar o nosso indicador bem em cima do osso da crista ilíaca. Qual que é o osso da crista ilíaca? É o osso do quadril, né? Aquele osso que fica bem saliente no quadril. Então, eu vou colocar meu indicador bem em cima da crista ilíaca e vou abrir um V para trás, em direção ao glúteo do paciente. E bem no meio desse V, eu vou fazer a aplicação dela. Então, coloca meu dedo indicador lá no osso da crista ilíaca e abro um V, como está ali na figura, e abro um V em direção para trás do quadril para a gente fazer. E bem no meio ali do V, a gente vai fazer a intramuscular do paciente, né? Então, essa é a ventroglútea, né? Que é na crista ilíaca que a gente faz. Depois a gente tem a região dorsoglútea. A região dorsoglútea é a mais comum que a gente tem, que é a injeção no bumbum, né? Só que daí que vem o perigo. Infelizmente, a gente está fazendo essas injeções cada vez mais errado, né? Eu tenho relatos de paciente que eu acompanho, eles estão tomando a intramuscular na cintura, né? Na altura do rim. Quase que estão dando uma intramuscular, e não, gente. A injeção, ela precisa ser lá embaixo, ela realmente precisa ser a famosa injeção no bumbum.
ela não pode ser a injeção na cintura, ela não pode ser a injeção no rim, né? Ela precisa ser uma injeção no bumbum, ela precisa ser uma injeção lá no glúteo, né? Então, eu não sei como que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo, mas essa injeção está cada vez subindo mais e isso, o risco vai aumentando para o paciente. Então, eu preciso descer essa injeção cada vez mais, né? Tudo bem que eu não preciso, mas o paciente não quer abaixar a calça. Eu não preciso pedir para o paciente abaixar toda a calça. Eu preciso pedir para o paciente abaixar a calça na altura do cofrinho ali, né, da fenda glútea que a gente fala. Eu vendo o cofrinho do paciente, a fenda glútea do paciente, já é o suficiente. Tá? Eu não preciso pedir para esse paciente abaixar totalmente a calça. Então, eu preciso abaixar um pouquinho a calça do paciente para que eu consiga ver a fenda glútea, para que eu consiga fazer realmente uma injeção no bumbum do paciente, tá? Porque tá subindo demais essa injeção, a gente está começando a fazer muito alto, né? Eu falo a gente assim, todo mundo da enfermagem, né? Então vamos fazer lá embaixo, no local certo, no local indicado, para a gente diminuir os riscos e para a gente diminuir os danos desse paciente, né? Então é onde a gente precisa tomar muito cuidado. Então aqui até no finalzinho lá tá falando, né, que essa área não tem sido mais recomendada em diversas localidades, pois tem sido associada a graves complicações como lesão do nervo ciático e da artéria glútea superior, devido a variações anatômicas e técnicas erradas. Então eu preciso tomar cuidado principalmente com técnica errada. Existe a variação anatômica? Existe a variação anatômica, mas uma variação anatômica não é tão grande, não é tão diferente assim de uma pessoa para outra, né? Mas a técnica errada é sim, né? Bem diferente de uma pessoa para outra, tá? Quando o paciente ele for muito obeso, não é recomendado que a gente faça, né, o dorsoglúteo no paciente. Por quê? Primeiro pela quantidade de tecido adiposo, de tecido gorduroso que vai ter em cima do músculo. Então eu também preciso aprender a olhar e avaliar meu paciente, para ver se eu tenho certeza que a minha agulha vai chegar ali no músculo do paciente, tá? O mais indicado ali é a agulha 30x7, né? Em crianças de menos de 2 anos a gente não faz de maneira alguma. E em adultos, né, a gente pode fazer então até 4 ml ali no dorso glúteo do paciente. Como a gente mostra ali, né, na figura, como está aparecendo ali na figura, eu preciso achar a fenda glútea do meu paciente. Da fenda glútea é que vai começar a minha marcação, vamos falar assim, para eu estar realizando a intramuscular do meu paciente. Então eu vou traçar uma fenda glútea, um traço da fenda glútea até a crista ilíaca na horizontal. Vou dividir isso na vertical de novo. Então eu fiz dividindo no meio, ficando a parte de baixo e a parte de cima. Daí vou dividir com risco na lateral, né, na vertical, fazendo então ficar 4 quadrantes. E daí na onde eu aplico? No quadrante superior externo é onde a gente aplica, tá? Em algumas literaturas lá falam que eu posso achar 3 dedos da onde juntou as duas linhas, da onde juntou a minha linha vertical com a minha linha horizontal. E eu faço 3 dedos na diagonal para eu estar conseguindo fazer a medicação no paciente. Então, gente, essa medicação precisa ser no glúteo, ela precisa ser realmente, entre aspas, lá no bumbum do paciente, tá? Ela não pode ser muito acima, ela não pode ser no quadril, ela não pode ser na altura da cintura, ela não pode ser na altura do rim do paciente, tá? Porque tá ficando muito alta essa injeção. Então, vamos fazer a marcação, né? A gente fazer a marcação não é errado, né? Eu fazer meu processo de marcação. É preferível eu fazer o meu processo de marcação do que eu errar a injeção do paciente. Ah, mas eu tenho prática, eu tenho anos de enfermagem. E daí é onde a gente erra. Quando a gente tem muita, né, que a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente não precisa mais de certas coisas, é onde a gente vai agir de maneira errada.
Então, vamos fazer sim a nossa marcação, né? Independente de quantos anos de enfermagem a gente tem, a gente faz a marcação para a gente poder fazer a injeção no local correto do paciente, tudo bem? E depois a gente tem o deltoide, né? Então, o deltoide é um músculo ali do braço, que é um músculo exclusivo para vacina. Não se pode fazer outra medicação ali no deltoide do paciente. Quando eu for fazer lá, o paciente pode estar de pé, não tem problema. O paciente pode estar deitado, o paciente pode estar sentado. Isso não vai interferir. O que eu preciso é que o paciente esteja com o braço relaxado, né? Que ele não fique segurando, fazendo força com o braço, porque isso só vai dificultar que eu faça a medicação nele. Então, eu preciso que o braço do paciente esteja relaxado, né? Então, para a gente fazer ali, eu vou dar uma mudadinha aqui também, para a gente dar uma olhada. A agulha mais indicada ali é a agulha 25/7, né? E no máximo que eu posso fazer ali é 1 ml. Algumas literaturas falam para a gente achar o acrômio, né? Que é a ponta do finalzinho ali do ombro. Eu acho o acrômio e do acrômio eu meço de 3 a 5 centímetros. A gente fala lá uns 3, 4 dedos, né? Para a gente estar fazendo a injeção do paciente. E alguns lugares falam para a gente fazer esse triângulo imaginário e bem no meio do triângulo a gente faz a intramuscular do paciente. Então, lembrando lá que o deltoide é uma via exclusiva para vacina, né? Gente, o que é importante aqui na descrição do procedimento, né? Eu vou, então, realizar lá a minha higienização das mãos, vou fazer sempre meus 11 certos para eu não ter problema, né? Vou colocar o rótulo de identificação lá no meu material, na minha seringa, né? Identificando o paciente, o leito, qual medicação é, tudo certinho, a via de administração. Vou separar todo o material necessário, vou organizar toda a minha bandeja lá, como a gente sempre está acostumado a fazer, né? O que eu preciso tomar cuidado para eu fazer uma intramuscular? Primeiro que a seringa não pode estar com ar, né? Então eu tenho que retirar todo o ar da seringa. Só que eu também preciso tomar cuidado ao retirar o ar da seringa, né? Porque a gente, quando vai retirar o ar da seringa, a gente dá aquela espirrada de medicação, eu já perdi a medicação do paciente. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu for tirar o ar da seringa. Eu tenho que tirar o ar com cuidado para que eu não perca a medicação enquanto eu estiver tirando o ar da seringa, né? E outra coisa, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado. O meu bisel, ele precisa ser lateralizado. Para que lado? Ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo. Isso não influencia. Ah, mas se eu colocar meu bisel para cima ou meu bisel para baixo, a agulha não vai entrar? Vai, tá? Mas se eu colocar meu bisel para cima ou se eu colocar meu bisel para baixo, vai doer mais para o paciente, né? Vai ser mais dolorosa a experiência para o paciente. A gente sente a diferença quando a gente está introduzindo de um bisel lateralizado e de um bisel que não está lateralizado. Quando meu bisel está lateralizado, eu acompanho, né, a fibra muscular. Quando meu bisel não está lateralizado, eu vou rasgar a fibra muscular do paciente. Então, por isso que vai tornar mais doloroso. Outra coisa que a gente precisa se atentar é que eu acho o lugar lá onde eu quero fazer, eu faço a prega, isso todo mundo sabe, né? Eu faço a prega. Para que a gente faz a prega? A prega é para a gente firmar um músculo, tá? Não é para machucar, não é para nada do paciente, é só para a gente firmar o músculo. Então, quando eu faço a prega, eu preciso encostar e empurrar a seringa. Eu não posso fazer como se fosse um jogo de dardo, né? Jogar a seringa onde eu marquei lá. Não. Eu vou encostar na pele do paciente com meu bisel lateralizado e vou empurrar até o final. Empurrei até o final, eu solto a minha prega e eu aspiro o meu êmbolo para ver se veio sangue. Se não veio sangue, eu empurro todo o meu êmbolo lá para dentro. Veio sangue, eu preciso parar imediatamente o que eu estou fazendo. Tiro a agulha e vou ter que desprezar aquela medicação. Ah, porque veio sangue. Tá errado? Tá errado, mas isso não quer dizer que a sua técnica foi errada.
Porque quando veio sangue, é porque pegou algum vasinho ali dentro do músculo. E nós não temos como saber onde passa um vasinho ali dentro do músculo. Só que se veio sangue, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que parar. E não posso fazer essa medicação quando retornou sangue. Porque quando eu faço essa medicação, ela não está no músculo. Ela está num vasinho, então ela está indo para a veia. Está sendo uma medicação EV, ao invés de ser uma medicação IM. Então esse é um outro cuidado que a gente tem que tomar. Aspirei a medicação, veio sangue, eu paro imediatamente de fazer o que eu estava fazendo, tá? Bisel sempre lateralizado e sempre num ângulo de 90 graus com a pele, como tá no desenho aqui, né, que eu coloquei aqui para fazer do deltoide. Então, o ângulo sempre de 90 graus. Isso é intramuscular. Se eu faço outro ângulo, eu posso estar fazendo outro tipo de administração, menos a intramuscular. Tá, pessoal? Por que a gente fez esse vídeo para vocês? A gente fez esse vídeo para vocês, para a gente, né, tomar uma consciência da importância de fazer a técnica correta. É uma técnica muito básica, é uma técnica que a gente aprende logo no começo do nosso curso. Todos nós fazemos muita intramuscular, só que é uma técnica que em muitos locais e por muitas pessoas, infelizmente, não está sendo feita de maneira correta, tá? Então a gente precisa tomar isso como consciência. A gente pode trazer um prejuízo para o paciente por a gente não estar fazendo uma técnica correta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.